Boa tarde, novamente voltamos aqui para completar o nosso terceiro vídeo e tratando especificamente do nosso amigo aqui, grampo pesado, atendendo a NBR 11900-4. Antes da gente começar, essa é a norma de referência e o range de aplicação desses grampos, né, o grampo pesado utilizado em cabos de aço, para cabos de aço de 3,2 milímetros até 90 milímetros, ou seja, existe uma família, uma quantidade enorme de grampos com várias medidas, tá ok? Então só para vocês entenderem que do pesado também fabrica em várias medidas. O grampo em especial que nós vamos estar tratando é um grampo que a base ele é fundida com ferro nodular, tá ok? Então ele não é forjado, mas eu vou explicar o porquê que eu sempre adotei essa marca especificamente. Que eu acho bastante importante para que vocês possam entender. Bom, já falei aqui do range de aplicação, que é de 32 a 90 milímetros. A norma em questão é a 11900-4, que trata de pesado, de leves e pesados dos grampos. Falei também no vídeo anterior do amarrilho. É importante vocês só reforçarem que o L é maior ou igual a 2 vezes o diâmetro do cabo de aço, é o tamanho do amarrilho, que é essa dimensão L. O cabo de aço de 1/4 que eu vou estar usando é 2 vezes o diâmetro dele. O diâmetro é 6,3 milímetros aproximadamente. Um item importante que eu preciso saber, e a gente vai abordar, vamos começar pela dimensão B. Essa dimensão B, eu até coloquei ela aqui iluminada em amarelo e ela é exatamente essa medida. Essa dimensão B é para fazer o fechamento do meu cabo de aço na parte morta. Ele está me dando uma dimensão desse B de 26 milímetros. Então aquele berço, esse bercinho aqui tem 26 milímetros, é uma recomendação como sendo o mínimo. Você pode até ter uma dimensão um pouco maior disso aí, tá ok? Mas em média esse mínimo está aqui meio que normalizado e dentro da nossa norma brasileira, 26 milímetros. Bom, um próximo item que é importante entender, que são as medidas de referência para um cabo de aço de 1/4, ele vai me dar o diâmetro de referência, que é um cabo de 1/4, ele vai me dar as medidas do grampo, que vai de 6 a 7 milímetros, ele me dá o torque de referência, que é 20,3, me dá o comprimento do cabo para a confecção do olhar. Aqui é que está o problema. Ele dá 120 milímetros, tá ok? Como comprimento. E aí não tem máximo nem mínimo não. Aqui é a medida em função dessa medida de 1/4, tá ok? E depois o número de grampos é que no mínimo 2 grampos para esse fechamento. Você pode até fazer com quantidades maiores, mas é no mínimo de 2 grampos. Então, a medida que é importante para mim, ó, é 120 milímetros e aquela outra que eu falei que era de 26 milímetros. Vamos entender o que é isso. Mas antes da gente começar a fazer a fabricação ou o laço que já está pronto, é importante você usar o EPI com o intuito de criar defesa para os seus olhos, porque isso aqui é a última trincheira que você tem para se defender antes de uma lesão. Tá ok? Muito cuidado, e isso aqui minimiza as consequências e elas não eliminam. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Com relação à utilização de grampos, já tinha falado anteriormente, falo novamente, você tem que seguir as instruções normativas do PLH, do profissional legalmente habilitado, com relação às montagens e seguindo os padrões certinhos de montagem e tomando muito cuidado, que isso pode promover lesões para você e a terceiros, né, com riscos físicos e até mesmo da própria morte. Então, o desprendimento de peça, a inadequação da montagem, números insuficientes de grampos, torques excessivos, podem vir a provocar danos irreversíveis. Então, muito cuidado com relação a isso. Então, nós vamos tratando especificamente do nosso amigo grampo pesado, tá? Que nós já temos ele aqui fechadinho e prontinho. Bom, temos ele aqui, só lembrando das denominações, aqui é o vivo e aqui é o morto, tá ok? Você não pode enforcar o vivo, você tem que enforcar o morto, tá ok? Essa distânciazinha que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que essa distância que eu vou mostrar aqui, ó. É o famoso B, que é 26 milímetros. Lembra disso que a gente tinha falado anteriormente ali, ó? 26 milímetros. Você precisa ter essa medição, claro que está um pouquinho mais para cá, né? Eu tenho essa medição mais ajustadinha, que eu botei de forma para ficar em equilíbrio, só para você entender. Tá ok? Essa distância é a distância que você tem que ter aqui
né, como referência para afastar esse grampo para cá. Tá, continuo sem entender. Lembra que eu falei que essa medida é de 120 milímetros? 120 milímetros é isso aqui, ó. É você pegar essa, peguei uma trena, botei aqui, eu começo com a medição de 120 aqui até essa base aqui, ó. Tá, ok? Deste ponto até este ponto, aqui dá 120 milímetros. É extremamente importante porque você tem que considerar esse berço já dentro desse pacote. Esse berço ele já consta aqui, dentro do pacote dos 120. Na hora que você dobrar, você já tem que considerar tudo, o amarrilho, tudo, porque os 120 já está incluído dentro da medida dos 120. Não é que você faça essa medida e joga o 120, o restante ali para fora, né? Então o que vai acabar acontecendo, você vai errar essa medida. Então a primeira coisa que você faz é medir aqui o finalzinho. Marcou, ok. Na hora que você for fechar, você tem que ajustou aqui assim dentro do sapatilho, coloca o grampo, bota ele bem justinho, né? E com essa medida que você tem aqui, você mede essa distância daqui, para você acertar. É uma questão de ajuste do equipamento, do fechamento. Ajustou, primeira coisa que você faz é torquear esse cara aqui. Torquear, que eu digo, é dar um aperto só para ajustar. Aí você monta esse primeiro, esse aqui vem em segundo, se houver um terceiro, ele entra aqui no meio. Tá ok? 1, 2, 3. É assim que se monta. Ok, vamos seguir aqui o roteiro que eles mostram aqui nesse pictograma. Ele dá aqui uma medida 4. Essa medida 4 é os 120 milímetros. Esse B que eu fiz aqui, eu fiz a parte. Eu primeiro medi o B, tirei aqueles 26 milímetros e incluí ele dentro da minha medida total, que é 120. Tá ok? Isso é a maneira de ser feito o fechamento. Nesse caso aqui, eu estou mostrando um terceiro grampo colocado aqui adicionalmente. Mas no meu caso aqui especificamente, ele está sendo só com 2 grampos e ele é a medida correta e não preciso mais do que isso. Se eu precisar aumentar, eu aumento mais 120 milímetros e assim sucessivamente. Uma vez que você acertou a primeira medida, o que você vai fazer? Você vai medir desse topo a esse topo, né? Você vai fazer uma medida de topo, daqui para cá, para entender que a próxima medida vai ser daqui para lá, e aí você já não erra mais. O primeiro é mais difícil de acertar. E aí, uma vez terminado, você tem que seguir esse conceito. Isso aqui é o morto. Eu posso botar o morto no tamanho que eu precisar, mas não posso ser inferior a esses 26 milímetros, tá ok? Porque os 26 milímetros para o primeiro fechamento é extremamente importante. À medida que você vai aumentando o diâmetro do cabo, você vai aumentando essas distâncias e ele já está lá parametrizado dentro da NBR. Então você não vai ter problema absolutamente nenhum. Uma vez feito isso, lembrando que você não pode inverter a posição do grampo, você, por uma questão de montagem, como eu já tinha avisado, eu dou o meu torque para poder fazer um fechamento rápido, para questão de facilitar a montagem só, né? E depois, por último, você coloca ele no torque requerido. Voltando a falar que ele não está calibrado nem ajustado para o torque recomendado. Botei ali no torque, acertei a posição do torque, né? Digamos ali, acertei o fechamento, isso uma vez fechado, né? E, digamos assim, eu travei o meu cabo de aço. Evidentemente que eu tenho meu gradiente, que um daqui vai jogar uma carga para cá, que vai jogar uma carga para cá, que não é você quem vai calcular isso, e sim um PLH, tá ok? E com isso eu defendo a base, com essa base, que é uma base extremamente larga e generosa, eu defendo a base do meu cabo de aço, eu não danifico o meu cabo. Lembrando que aqui é 30 graus e lembrando que se for botar num tubo, eu não posso aumentar mais do ângulo, esse ângulo interno, né? Eu não posso aumentar mais do que 30 graus. Tem que manter essa medida aqui padrãozinho, tá bom? Isso é extremamente importante para quem é montador. É extremamente difícil você acertar essa medida logo no começo. É uma maneira diferente de pensar, mas você tem que seguir acompanhar isso. Se você erra essa medida, que ele nem coloca como sendo mínimo, deixa até eu fazer uma observação. Ele não fala comprimento do cabo para a confecção do olhar, ele não coloca como mínimo, hein? Então cuidado que aqui ele não está nem falando de máximo.
No caso do primeiro grampo, ele fala, olha, aproximado. Aqui ele já vai mais assertivo. Então, assim, não significa que tenha máximo não, tá? Então eu adotaria, no caso de vocês, é sempre a trabalhar pela medida que está sendo recomendada ali. Então, aqui, morto, vivo, e está enforcado de maneira correta, e não coloque um para lá e nenhum para cá, achando que vai travar mais. O torque tem um torque de referência, e em alguns casos, que eu já passei por isso, mas em montagem de grampos leves, quando eu não tinha muito recurso e a estrutura já estava colocada em cima da estrutura, isso aqui já estava colocado na estrutura e às vezes ela estava já elevada, e eu tinha 3, 4 grampos colocados, e às vezes eu ia lá fazer a aferição e encontrava uma rosca espanada. Isso acontece com muita regularidade porque o montador aplica ali uma carga excessiva e ele acaba espanando. E os grampos que normalmente vêm de outras origens, ele vem com extremamente descalibrado o fio de rosca, porca e tudo mais. Então tem que tomar um certo cuidado. O que você faz? Eu fazia isso, não estou recomendando não, tá? Eu botava porque a parte de cima está íntegra da rosca, mas você já feriu lá embaixo. Como eu não podia soltar, desativar toda a estrutura, botá-la de volta no peso, eu botava alguns grampos adicionais e defendia esse. E depois ia lá e substituía o grampo. Tá ok? Era um recurso que eu tinha para poder aumentar a defesa e evitar de que o grampo ficasse absolutamente frouxo, né, no local de fixação. Então, isso aqui é um recurso muito paliativo e que depende muito da carga que está sendo aplicada. Tá ok? Isso eu fazia só nos grampos leves. Na medida que entra no grampo pesado, você tem que parar a atividade e refazer toda a montagem. Se você espanou um, provavelmente você espanou outro, por excesso de torque. Então, ou você calibrou errado o torquímetro, ou você não usou o torquímetro e jogou com toda a força que você podia imaginar ali. Então, muito cuidado, eu não recomendo fazer isso aqui não, tá? Isso aqui em último caso, onde você não consiga tirar a estrutura e precisa defender de alguma forma. Mas se você bota aqui, tem que botar do lado oposto. Porque ele, de qualquer maneira, o grampo ficou desalinhado, ele ficou tombado, ele está forçando a rosca ao contrário e ele provavelmente danificou outra rosca. Não pode botar óleo para facilitar o torque e nenhum tipo de lubrificante, tá ok? Essa é a montagem de um grampo tipo pesado, não tem muito mistério, porém essa medida para você acertar é ruim. Medida B, ela está incluída dentro da medida que está lá dentro da norma, ok? Já falei do torque, não falei... tanto para o grampo pesado quanto para o leve, eu recomendo essa norma, como eu já falei anteriormente, que é a NBR ISO 4309, que ela está em revisão, tá ok? Que aqui fala dos desgastes, descarte, revisão, inspeção do cabo de aço internamente e assim por diante. Tá ok? Tanto para você quanto para o profissional legalmente habilitado, eu acho extremamente importante o conhecimento dessa norma para facilitar as montagens e ter segurança e ter critério para o descarte. Descarte de cabos e avaliação técnica do cabo de aço em questão. Ele não fala especificamente de grampo, mas é importante você ter, porque ali te dá parâmetros. Se não, no contrário, você não tem parâmetro nenhum. Bom, a gente está tratando especificamente de um cabo de 1/4. A medida é aquela, eu mostrei lá o 26, depois o 120, que é a medida já incluindo aquela pontinha no cabo de aço, né? Exatamente isso aqui já está incluindo aqui o berço do cabo de aço aqui. Desculpa, do cabo de aço não, do berço do grampo. Né? Esse berço aqui, com essa medida, você tem a medida absolutamente correta. Tá ok? Bom, basicamente é isso. Um item importante que eu queria deixar claro, que está dentro da NBR 11900-4, é que ela dá uma recomendação na fabricação dos grampos e uma denominação que deverá estar marcada no corpo da base do grampo. Ok? A base do grampo, ela tem que ter essa denominação. Eu já tinha falado que eu estava usando ali, estava adotando um grampo específico da marca Fischer, e ele coloca aqui a marcação dele, é um símbolo da própria empresa e a dimensão do cabo de aço a ser adotado. Mas o que é importante também, ele também bota aqui embaixo a letra P. Quando entra a letra P, significa que ele é para pesado. É um grampo pesado. Esse grampo aqui em especial, ele é de ferro nodular, tá ok? Ele é fundido.
Olha, eu nunca tive problema com esses grampos, nunca, nunca. Eu montei inúmeras vezes e tudo mais. Agora, hoje você encontra no mercado muitos grampos que são forjados. Evidentemente que se for bem forjado, com uma boa característica, dependendo da qualidade do aço, que hoje você não tem como recorrer e não sabe nem quem é quem, né? Você compra, um fornecedor te passa e se tiver problema ele vai dizer, olha, eu não sei, eu só compro de um representante, aí fica aquele jogo de empurra. Então eu particularmente eu gosto dessa marca em especial porque ele é parceiro, inclusive na sua marca e no seu serviço. Evidentemente que você tem que garantir que a montagem esteja correta, tá ok? Mas eu acho isso aqui extremamente importante, é uma indústria nacional que dá emprego para pessoas. Eu acho isso, hoje a gente tem que defender o nosso mercado nacional e garantir, né, a empregabilidade de pessoas, né, dentro da indústria e fazer com que essas indústrias cresçam também. Eu, pelo menos, eu adoto e considero isso importante. Estou dizendo que eu não use as outras marcas, eu uso, tá ok? Eu podendo usar uma marca nacional, eu dou preferência, tá ok? Eu acho de suma importância. Basicamente é isso. Falei evidentemente lá do gradiente, também serve na mesma condição para grampos leves e grampos pesados. À medida, se você botar 5 grampos aqui, você vai fazer as mesmas divisões. E lembrando que quando você adota um grampo tanto leve quanto pesado, você tem que considerar que a eficiência do seu cabo de aço é 80%. É apenas uma consideração. Por quê? Nos ensaios, ensaio de segurança do grampo tipo U, existe um ensaio de segurança do grampo tipo U. Ok? Você também faz, já para os cabos, para os grampos pesados, você faz ensaios dinâmicos, até 20 mil ciclos. Tem de 15 e 20 mil ciclos. Então eles não podem apresentar rachaduras, deformações, nenhuma marcação após os ensaios, né? E uma coisa importante, o ensaio pode ser interrompido quando a força aplicada atingir 80%. Então a norma recomenda que você pode interromper quando a força chegar a 80%. Significa que você só tem uma eficiência do cabo em 80%. A norma já recomenda isso, então você tem que considerar para todas as suas montagens que o cabo de aço só vai ter uma eficiência de 80% na aplicação de grampo, tá ok? Eu já fiz alguns ensaios e o grampo fere o cabo de aço. Então, é uma maneira, eu acho que um pouco diferente de falar. Na minha visão, é até bastante inteligente a maneira de abordagem, tá ok? Mas considere sempre 80% de eficiência do cabo de aço na aplicação de grampos, tanto leves quanto pesados. E tenho dito, importante, o desenho, né? A norma 11900-4, ela fala também do desenho. Eu vou ler um texto aqui, é rápido, tá? Diz assim: o corpo deve possuir um canal semicircular com ranhuras que concorde no sentido longitudinal com o formato do cabo de aço com torção à direita. Então você vê que ele já recomenda que os grampos são adotados para cabos de aço com torção à direita. Tá ok? Desculpa, direita. É porque eu estou contra o vídeo. A torção à direita. Então ele tem um desenho que facilita esse desenho. Isso já não acontece com alguns grampos específicos que são de aço inox, que são lisos, o berço é liso. Eu não sei qual é o comportamento. Eu vou ser honesto, eu já apliquei, fiquei com dúvida, aumentei a quantidade. E até além do que era necessário. E detalhe, não tem norma específica que fale da aplicação do grampo em inox. Então, tem que se ter alguns ensaios, tem que se criar alguns conceitos, tem que se usar uma margem de segurança maior, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Bom, basicamente com relação à parte dos pesados, não tenho muito a falar, a não ser cuidado na aplicação. E eu tive várias experiências usando grampos pesados, assim, digamos que boa parte também das minhas montagens eram com grampos pesados, até para cenas de altos riscos, né? Montagem de estruturas extremamente pesadas, torres e linhas de show, palco. Nossa, isso tem que tomar um cuidado absurdo, porque você só erra uma vez. Então, você não tem uma segunda chance de errar. Eu recomendo que vocês estudem. Isso aqui que eu estou passando não é um treinamento, eu só estou fazendo uma abordagem sobre um determinado calibre de cabo de aço.
E para cada calibre de cabo de aço, o PLH tem que estar bem parametrizado, bem medido e muito bem embasado para que vocês não tenham nenhum tipo de problema com relação à montagem. Porque uma vez acontecendo um acidente, você não tem como voltar atrás. Tá bom? Então muito cuidado e fica aqui um abraço. Eu vou fazer um quarto vídeo que é só o fechamento desses 3 vídeos. Forte abraço para vocês e até daqui a pouco.